Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 43, diz assim a palavra de Deus: Mateus capítulo 5, verso 43 ao verso de número 47. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Até aqui. Vamos orar mais uma vez nessa manhã? Vamos buscar a Deus e pedir a sua bênção sobre nós. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por nos encontrarmos aqui neste lugar de culto, de adoração. Estamos para servir o Senhor, servir-te em culto, em adoração, em louvores a Ti. Isso é próprio do povo do Senhor, te adorar, te louvar, ó Deus, porque só temos um Senhor, um só Deus, a quem nós servimos e a quem nós amamos. Agora que a Tua palavra foi lida, está aberta diante de nós, fala, ó Deus, conosco, ensina-nos, desafia-nos e leva-nos a Ti, a confiarmos somente em Ti, a dedicarmos nossa vida a Ti. Que a Tua palavra nos desafie, nós tenhamos ouvidos para ouvir. Ó Deus, não permita que, Senhor, nós fiquemos surdos à Tua palavra, diante da Sua palavra, ou com qualquer outra atitude de incredulidade, de dureza de coração diante dela. Que ela nessa manhã possa trazer desafios, conforto, consolo também aos que estão sem esperança, desconsolados, que o Senhor possa ministrar a todos nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Eu li acerca de uma história de um beduíno lá do Oriente, dos desertos do Egito, especialmente na área do Monte Sinai ali, da região do Sinai ali, que ficam os beduínos. Uma história muito interessante de um pai de uma família, um beduíno, onde ele estava. Havia um grupo de famílias que estavam ali naquelas tribos. Eles são nômades e, portanto, ficam de um lado para o outro naquela região. Um povo muito antigo, até hoje eles estão lá. E um certo dia, uma criança, um adolescente, quase que um adolescente, sai correndo no meio da tribo e, de repente, ofegante, ele entra dentro da tenda deste pai de das famílias dos beduínos ali, e um monte de gente atrás, correndo atrás dele para pegá-lo e gritando: pega, segura. E então ele encontrou aquela tenda e ele entrou ali, lá estava aquele homem, e de repente, quando as pessoas estavam na porta da tenda
para entrar, e de acordo com os costumes, obviamente, ninguém entraria na casa ou na tenda do outro. Ele então pergunta o que estava acontecendo. E ele diz: nós estamos atrás desse rapaz, nós queremos pegá-lo e fazer justiça. Mas por quê? Não, ele fez uma coisa muito ruim, muito má, ele precisa ser punido. E aí a turba de gente toda alvoroçada e no encalço do rapaz e querendo de toda maneira, e ele disse: não, por que vocês estão fazendo isso? Mais uma vez ele perguntou. Ele fez algo terrível, nós precisamos puni-lo, nós precisamos matá-lo, é a justiça da nossa tribo, do nosso povo, é como deve ser feito. Ele diz: não, nós temos um costume de que quando uma pessoa entra na nossa tenda e nós permitimos que ele entre, ninguém pode tocar nele. Aí alguém disse que conhecia tanto o homem quanto toda a situação, disse: é porque você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. Ele disse: o que ele fez? Ele matou alguém. Então ele olhou assim, mas mesmo assim, ele entrou na minha tenda e eu estou dando abrigo a ele. Ele: não, eu não darei a vocês, vocês não podem pegá-lo enquanto ele estiver debaixo da minha tenda, debaixo do meu teto. Mas aí alguém que conhecia muito bem exatamente aquele senhor e aquela situação toda, disse o seguinte: ele matou alguém e ele matou o seu filho. Então aquele beduíno foi tomado de um silêncio sepulcral, pensou profundamente naquele momento, pensou por mais alguns momentos, mais alguns segundos, e a tristeza via-se claramente no seu semblante, mas ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: então de agora em diante, ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Nós estamos no final dessa primeira parte do Sermão do Monte. Esses versos que eu li é a sexta expressão que você vê aí no capítulo 5. Ouvistes o que foi dito. Essa é a sexta vez que o Senhor Jesus está falando acerca da lei. E note, nós estamos caminhando pelo capítulo 5, e nós vimos que todas essas expressões do tipo ouvistes o que foi dito, que por 6 vezes são pronunciadas por Jesus, em contrapartida com algo que vem seguinte, do tipo eu porém vos digo, tem a ver com preceitos da lei, mandamentos da lei de Deus que foram analisados por Jesus à luz do que ele diz dos versos 17 até os versos de número 20, que tem a ver exatamente com a relação que o Senhor Jesus tem com a lei, e também agora, à luz da sua presença, com as interpretações que Jesus dá acerca da lei de Deus e como os cristãos devem viver de acordo com a lei. Então, o que ele faz, na verdade, é uma exposição, uma interpretação acerca de alguns dos mandamentos, e que ele vem discorrendo a partir do verso 21, se contrapondo a pensamentos errados que os antigos, aqui leia-se escribas e fariseus, que eram os responsáveis por ensinar a lei, que vinham fazendo isso há muito tempo, ensinando a lei de Deus. E estes conceitos, ora extrapolando a lei, eles citavam a lei, mas iam além da lei, ou tiravam alguma coisa acerca da lei de Deus. Então Jesus vem, a partir desses versos, corrigindo e também dando o sentido mais profundo que a lei, através desses mandamentos, dos 10 mandamentos especialmente, mas
também outros mandamentos que derivavam destes, então ele expunha, explicava e desafiava as pessoas acerca de como eles deveriam viver. Ele fez isso por 5 vezes e agora é a 6ª vez, passando por mandamentos como não matarás, mostrando que este mandamento ia muito além do ato em si de tirar a vida de alguém, mas tinha a ver inclusive com pensamentos, palavras e ações maldosas em relação às outras pessoas. Ele dissecou sobre o adultério, e mostrando que, na verdade, para ser adúltero, não necessariamente o ato em si praticado, mas tinha a ver também, mais uma vez, com intenções, com pensamentos, com palavras, e assim ele vem desenvolvendo até chegar nestes 2 últimos, que tem a ver com a vingança, verso 38, e agora o lado positivo, na verdade, de tudo isso, que é o amor ao próximo. Ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 3 ângulos, em 3 ângulos, mais uma vez, nós vamos ver aqui, porque parece essa ser uma divisão assim muito natural dessas passagens que Jesus considera. Primeiro, note que ele olha o Antigo Testamento, o mandamento. Segundo, as interpretações ou extrapolações, ora diminuindo, ora aumentando alguma coisa a estes mandamentos. É a posição dos antigos ou dos escribas e fariseus. E terceiro, a palavra de Jesus. Está aí no verso 44. E até verso número 47. Então, em primeiro lugar, veja o que a lei dizia. Qual era o mandamento? Ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Isso estava na lei. Levítico capítulo 19, na altura dos versos 19 e 20. Nós temos lá estes versos sendo essas declarações de Jesus sobre as pessoas, sobre o próximo. Isso está na lei. Amarás o teu próximo. E o contexto, inclusive, nos indica que algumas coisas sobre este mandamento são postas lá e que não são consideradas aqui. Ele diz que não deveriam o povo de Deus, as pessoas do povo de Deus, naquele contexto do Antigo Testamento, vingar qualquer ato que porventura eles considerassem como ofensa em relação às outras pessoas de Israel. Não vos vingueis, não vingarás contra ninguém do teu povo, é o que está escrito lá na lei de Deus. E aí diante disso ele diz o seguinte: olha, mas amarás o teu próximo, e mais uma coisa é dita lá, como a ti mesmo, e faz uma declaração que normalmente se encontra nessas declarações muito importantes. Ele diz assim, concluindo: eu sou o Senhor. Então, em primeiro lugar, ele diz lá, na origem deste mandamento, que o povo de Deus deveria ser um povo tão diferente, de tal maneira que, mesmo sendo ofendido, eles não deveriam revidar, não deveriam procurar retaliações. Segundo, ele faz a declaração acerca do mandamento e diz mais uma coisa ainda, ele levanta o padrão disso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, Deus nos fez com uma estrutura, quando nos criou, de que nós, é claro que o pecado deformou isso em nós, mas nós temos amor por nós mesmos. Por isso sempre há a expressão como a ti mesmo. Nós nos cuidamos de nós nos preocupamos conosco, nós nos amamos, e esse é o problema, porque o pecado colocou isso em proporções
muito altas, nos amamos demais a nós mesmos, ao ponto de não pensarmos nas outras pessoas e muitas vezes nem em Deus. Por isso que ele diz, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, obviamente, nessa declaração que Jesus pega dos escribas e fariseus, dos antigos, como ele descreve aqui, não existe. Simplesmente há a expressão amarás o teu próximo. E eles acrescentaram, agora sim, e odiarás o teu inimigo. Aqui nós temos, irmãos, então, em segundo lugar, qual era o pensamento, ou como os escribas e fariseus, os antigos, eles interpretavam. Veja que eles tanto subtraíram, tiraram expressões que estão no mandamento original, como também eles acrescentaram alguma coisa a mais. Primeiro eles tiraram essa ideia de que nós devemos amar, eles deveriam amar as pessoas como a si mesmas. Não está aqui no texto. Não havia isso na declaração que eles faziam para as outras pessoas. E em segundo lugar, eles adicionaram isso que está aqui, e odiarás o teu inimigo. De onde que eles tiraram isso? Você não encontra em parte nenhuma do Antigo Testamento, seja ali na lei de Deus, ou então em alguma descrição dos profetas, nem mesmo no livro dos Salmos, qualquer coisa dessa natureza. Expressões como essa. Amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Na lei de Deus não há isso. No Antigo Testamento não existe essa injunção. Por que eles chegaram a essa conclusão? Veja que isso é muito claro aqui quando Jesus diz, ouviste o que foi dito. Ou seja, tem sido dito isso, amarás o teu próximo. Ok, isso é da lei de Deus, embora falte alguma coisa. Agora, odiarás o teu inimigo, você não encontra isso em parte nenhuma da lei de Deus. E como eles acrescentaram? Por que eles chegaram a essa conclusão? Os estudiosos pensam que, talvez, por três coisas. Em primeiro lugar, vamos começar pelo começo, né? Primeiro, o conceito de próximo. Essa era uma discussão. Quem é o meu próximo? Eles, por exemplo, pegavam Levítico 19, que é o texto onde está este mandamento sobre o amor ao próximo. Não está lá nos 10 mandamentos, embora esteja implícito lá, especialmente na segunda parte. Tem um bom resumo da segunda parte dos 10 mandamentos, mas não é lá, mas em Levítico 19. E eles entendiam então, lógico que selecionando, e essa é uma prática, infelizmente, tem sido do povo de Deus em todas as épocas, né? Nós gostamos de alguns textos. Da mesma forma, e aí nós colocamos em letras enormes os versículos, os textos que nós gostamos. Gostamos dos Salmos, e a Bíblia para nós se resume a alguns dizeres, algumas promessas maravilhosas. Eles olharam para Levítico 19 e viram que ali, selecionando, obviamente, as partes que melhores lhes interessavam, olharam para o capítulo 19 e disseram o seguinte, olha, isso aqui tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com os judeus. Mas se você fizer uma boa olhada, mesmo no capítulo 19, em outras partes também, ali, aquele texto não tem mandamentos que se referem somente ao povo de Deus, a um judeu, a um outro, alguém que no caso do Antigo Testamento fazia parte do povo de Deus. Neste mesmo capítulo, especialmente se olha o último versículo do capítulo 19 de Levítico, é dito alguma coisa, por exemplo, sobre o estrangeiro, e como o estrangeiro deveria ser tratado, inclusive deveria ser tratado em todas as coisas como se fosse um natural da terra. Mas isso eles não olhavam. Então, aqui há um pressuposto de que o próximo, para estes antigos, ou esses intérpretes da lei, era simplesmente mais um outro conterrâneo, ou seja, mais alguém da própria terra. Isso é tão claro que quando você abre capítulo 10 de Lucas,
na parábola do bom samaritano, quando o intérprete da lei se põe diante de Jesus para tentar pegar Jesus em alguma coisa, faz duas perguntas. A segunda pergunta, lá do bom samaritano, quando ele conta a parábola do bom samaritano, é o seguinte: quem é o meu próximo? O intérprete da lei pergunta. Ele tinha feito uma pergunta, a primeira, sobre os 10 mandamentos, sobre os quais eram os mandamentos. E Jesus fez aquele resumo, como sempre faz: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta, tentando se resguardar de alguma coisa. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Então Jesus faz o quê? Conta a parábola do bom samaritano. E qual é a lição da parábola do bom samaritano, em poucas palavras? O meu próximo é qualquer pessoa, judeu ou não judeu, incrédulo, ateu ou o melhor dos cristãos, que precisa da minha ajuda. Esse é o meu próximo. Mas eles não entendiam assim. Então, em primeiro lugar, essa é uma das razões muito prováveis que eles acrescentaram, porque próximo para eles não era o conceito que o próprio Antigo Testamento, mas nas suas interpretações seletivas, eles então diziam que próximo era só mais um da própria terra. Mas essa não era a visão nem do Antigo Testamento, você já pode perceber, e também do próprio Novo Testamento. Mas por que eles tiveram então essa visão tão detrativa das outras pessoas? Você há de recordar que lá no Antigo Testamento, Deus mandou os filhos de Israel entrarem em Canaã. Essa foi uma promessa desde Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. E eles deveriam, então, passariam um determinado tempo, 400 anos, ele libertaria o povo do Egito, como de fato aconteceu, o povo se tornaria grande, seria escravizado no Egito, mas Deus os libertaria, e Deus deu uma terra, a terra de Canaã. E isso tinha uma implicação: aquelas nações que habitavam a terra da promessa, a terra de Canaã, deveriam ser retiradas. Se não saíssem por bem, deveriam ser exterminadas. É o famoso conceito da guerra santa, a herem, que é o termo usado no Antigo Testamento para isso. Eles talvez tenham, a partir disso, entendido que, então, qualquer outra pessoa que não fizesse parte do povo de Deus eram seus inimigos, generalizando essa ordem de Deus lá no Antigo Testamento. Talvez fossem tomados por essa interpretação. Agora eu volto nela. Segundo lugar, é possível também que a leitura deles de alguns salmos imprecatórios, um bom exemplo disso, se você quer abrir sua Bíblia e entender, o Salmo 139, o famoso Salmo 139, bem no finalzinho, é um exemplo de um salmo imprecatório. São aquelas orações, os salmos imprecatórios, em que o salmista, ou alguém que está dentro de uma experiência muito profunda, eles oram a Deus, eles desejam a destruição dos seus inimigos. Veja, Salmo 139, verso 19, ele diz o seguinte: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Muito importante é o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí você tem um exemplo de um salmo imprecatório. Tem alguns mais fortes ainda. Ele ora para que os filhos, tem um dos salmos que para que Deus destrua
os próprios filhos daqueles que são os inimigos. Talvez por causa dessas ideias, tanto desse conceito da guerra, de tirar o povo de Canaã, como também desses salmos imprecatórios, eles chegaram então à conclusão de que eles podiam chegar a este ponto: amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Em primeiro lugar, irmãos, o conceito de extermínio ou de tirar o povo da terra de Canaã é algo que precisa ser, obviamente, entendido à luz do contexto histórico em que o texto do Antigo Testamento foi escrito. Não podemos, inclusive, generalizar que aquela era uma prática em todos os momentos históricos do Antigo Testamento. Aquilo tinha a ver particularmente com um momento. Nós não podemos olhar para esses textos do Antigo Testamento tendo dentro das nossas cabeças as convenções das nações dos nossos dias, tendo na cabeça as convenções das leis, regras internacionais de Genebra, por exemplo. Há um contexto histórico específico que a gente não podemos fazer essa leitura. Segundo lugar, quando nós olhamos para esses textos do Antigo Testamento, qual, por exemplo, relacionado a Canaã, ao extermínio daquelas nações que não saíssem de lá, nós temos que entender do ponto de vista teológico, do plano de Deus. Primeiro, para aquela própria circunstância no Antigo Testamento. Nós temos que entender que aquelas nações cometiam atos tão pecaminosos. Segundo Gênesis capítulo 15, quando Deus fez a promessa a Abraão de que ia tirar aquele povo, ia mandar uma terra, ele disse lá, irmãos, que ele ia dar um certo período de tempo, dentro da longanimidade, da paciência de Deus, Deus iria suportar os cananeus, os amorreus, ou seja, todas aquelas nações, porque a medida da misericórdia, da paciência, da longanimidade de Deus ainda não tinha chegado ao seu final. Deus é um Deus justo, e Ele manifesta os seus juízos, históricos inclusive. Quando uma sociedade chega a um patamar tal de malignidade, de pecaminosidade, em que a própria estrutura social, nesse contexto, ela é comprometida, Deus manifesta o seu juízo. Foi assim no tempo do dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, e foi assim com diversas outras nações, povos, em épocas distintas da história. Deus é um Deus de graça, misericórdia, amor, mas somente isto não representa o nosso Deus. Deus tem atributos de soberania, justiça, equidade, e por isso Ele manifesta o seu desprazer, a sua ira, quando, de fato, a paciência de Deus, em outras palavras, usando termos humanos, se esgota. É assim que deve ser entendido. Terceiro lugar, nós precisamos entender o plano de Deus global. Entender que já no Antigo Testamento, Deus tem plano para todas as nações. E é interessante olhar que quando, isso acontece com o próprio povo de Deus também, irmãos, não foi só com os cananeus, quando o povo de Israel começou a pecar, a agredir a Deus, aconteceram 2 exílios, o exílio assírio, que acabou com a nação, das tribos da nação de Israel, e depois, em 586 a.C., Judá,
que é o contexto do livro do profeta Jeremias. Só um remanescente fiel voltou. Então Deus manifesta a sua justiça no mundo. Não vá nessa história de que o Deus da Bíblia não é um Deus de amor, especialmente em tempos como esses, a gente fica... E o que eu acho interessante é que a gente vê nos meios de comunicação, quando se fala de cristianismo, estão tentando aí, nos meios de comunicação, os pensadores, muitas vezes sem nenhum compromisso com Deus, com a Bíblia, ficam dando uma de teólogo, né? Querendo definir para a gente o que o cristianismo é e o que nós devemos crer. Ficam reduzindo muitas vezes o cristianismo a um mero amor platônico, um sentimentalismo barato. Deus é mais do que isso. Nossa teologia diz que Deus é muito mais. Só dê uma olhada, por exemplo, nos primeiros capítulos da Confissão de Fé de Westminster. Quem é o nosso Deus? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Sobre os salmos imprecatórios, como aquele do Salmo 139, irmãos, nós vamos entender que esses salmos têm a ver não com vingança pessoal, mas note bem que sempre os textos têm a ver com algum aspecto judicial também, da justiça divina. Não são vinganças porque alguém me feriu, mas porque os inimigos ali são os inimigos de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus. Então, nós não vingamos pessoalmente, embora os escribas e fariseus tenham talvez usado esses textos para compor esse pensamento do qual eles disseminavam no contexto do primeiro século. Eles estavam enganados nas suas leituras. Se de fato, como pensam os historiadores, os comentaristas bíblicos, que esses escribas e fariseus chegaram a essa conclusão de que devem odiar os seus inimigos, e que Jesus se contrapõe aqui por causa dessas visões do Herem do Antigo Testamento, das guerras do Antigo Testamento, ou então dos próprios salmos imprecatórios, eles estavam redondamente enganados, porque esses textos precisam ser vistos dentro de todo um contexto histórico que é muito importante. Agora, veja, o que Jesus diz? Primeiro nós vimos o que o mandamento disse. De fato dizia. Segundo, as interpretações dos escribas e fariseus. E agora, veja o verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus é contundente. Aqui nós temos, irmãos, o ápice dessas considerações de Jesus acerca da lei de Deus. Ele terminou, ele fechou esse assunto de uma maneira maravilhosa, desafiadora, confrontadora. É sem dúvida alguma, o texto que mais tem dado problemas para os intérpretes bíblicos. Mas ele é tão claro. A questão é que ele é tão desafiador, ele é tão difícil. Olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A versão mais condensada do Sermão do Monte, registrada por Lucas, lá no capítulo 6, essa mesma ideia ele faz um pouco mais abrangente, ele coloca mais informações. Não só fala sobre amar, fala de amar, esse é o conceito principal, mas na complementação aqui, orai pelos que vos perseguem, embora lá tenha também, ele fala de outros tipos de ações. Ele fala de palavras: bendizei, não amaldiçoeis. Ou seja, nosso Senhor Jesus parece que está querendo nos ensinar aqui o que significa isso de fato em termos práticos.
O termo para amor aqui é a palavra grega ágape, o verbo agapau, que tem a ver com um amor que normalmente está associado ao amor sacrificial, ao amor de Deus. A língua grega é muito rica nesse sentido, e 4 palavras, pelo menos, poderiam ser usadas para falar de amor. Eros, por exemplo, que não tem a conotação como hoje, um amor erótico, né? O erotismo. No contexto era um amor humano, das relações humanas. Filéu era o amor relacionado à amizade. Storge era o amor relacionado aos parentes, aos amigos, às pessoas mais próximas. E aqui, o menos usado pelos filósofos gregos ou pela cultura grega, os escritores gregos de uma maneira geral, porque era o amor dos escravos, o amor que era desprezado, é a palavra que é mais preferida em todo o Novo Testamento. É ágape, é o amor de alguém que não pede nada em troca, ou que não exige pelo menos nada. Este é o amor. E é claro que isso era um escândalo. Isso era um escândalo para pessoas que eram versadas na lei do Antigo Testamento, como eram os escribas e fariseus, ao ponto de torcerem a própria lei, acrescentarem, tirarem uma parte. Imagine, no mundo como o que nós vivemos, no mundo sem a assistência da revelação divina. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A expressão disso em termos práticos deve ser vista em 3 áreas. Primeiro, na área da consideração do pensamento. Não desejar o mal, mesmo afrontado. Segundo, em palavras, o texto de Lucas fala de bem dizer ao invés de amaldiçoar as pessoas. E o ápice disso, diz um pai da igreja, é quando alguém, Crisóstomo diz que quando alguém consegue orar por seu inimigo, consegue apresentar na presença, colocar na presença de Deus alguém que tem dificuldade de relacionamento, ou que alguém que fez o mal contra mim ou contra alguma coisa, alguém que é meu. Orai pelos que vos perseguem. Os apóstolos também falam acerca disso. O apóstolo Paulo diz que essa é a nossa maneira de vingar, entre aspas. Romanos capítulo de número 12. Porque orando você como que coloca brasas vivas. Uma imagem muito interessante. Orando por alguém que te ofendeu, que te fez alguma coisa, que te odeia. Orando, intercedendo, colocando-a diante de Deus, é como se você estivesse jogando algo tão quente na sua consciência, que isso irá, as suas orações irá transformar a vida dessas pessoas. Nos é proibido vingar, fazer alguma coisa, mas nos é dito que nós devemos orar por elas, não amaldiçoá-las, não pensar o mal acerca delas, não dizer palavras detrativas, depreciadoras diante das pessoas ou diante de Deus, mas orar por elas. Assim, diz o versículo de número 45, nós revelaremos quem de fato nós somos. Agindo dessa maneira, nós não vamos ganhar nada diante de Deus, obviamente. O verso 45 está aqui para mostrar que esse tipo de vida é o que se espera do discípulo de Jesus, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Assim nós demonstramos ao mundo que nós somos filhos. Se a nossa relação com as pessoas é simplesmente isso, no toma lá, dá cá, ele faz o bem, eu faço bem, mas se ele me faz o mal, eu faço mal. Se ele vem contra mim, eu devolvo da mesma forma. Isso não faz diferença alguma entre as pessoas.
Esse é o nível absolutamente humano, é próprio de qualquer pessoa aí fora. Mas agindo assim, não vingando, mas amando, com o próprio amor de Deus, como Deus ama. Assim, nós estamos demonstrando para as pessoas que nós somos filhos do Pai Celestial. Em forma de pergunta, ele levanta duas ilustrações no verso 46 e verso 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os cobradores de impostos, odiados cobradores de impostos, porque eram traidores, segundo os judeus, porque eles trabalhavam para os romanos, para cobrar os impostos, e eles tinham contato, em primeiro lugar, com os gentios, e, portanto, eles eram considerados impuros, mas também eles traíam a nação, porque eles cobravam impostos, e normalmente eles cobravam impostos além, acima do que devia. Vocês não estão fazendo nada mais do que os publicanos. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também? Agora até os próprios gentios, as pessoas sem nenhuma revelação de Deus, esses eram os gentios. Talvez, e é bom que isso seja assim, você, ao final do Sermão do Monte, ao ler essas palavras, como eu disse, as mais desafiadoras palavras, você chegue à mesma conclusão que eu também cheguei. Nós podemos viver essas palavras. Nós temos condições, por nossas próprias forças, por nossos próprios recursos, amar os nossos inimigos, virar uma face, depois de ter sido a outra face, depois de ter sido ferido com a outra face, na outra face. Nós podemos fazer isso? Nós temos poder para fazer isso, irmãos? Não, nós não temos. De nós mesmos nós não temos. Esse texto, irmãos, está aqui para nós chegarmos à conclusão de que nós somos pecadores. Se nós dependermos única e exclusivamente de nós, se nós desejarmos viver uma vida cristã à luz do meu desempenho, do seu desempenho, da sua performance, da minha performance, nós vamos chegar à conclusão, esse texto nos esmaga, nos destrói. Aqui está a melhor expressão, mais clara do que a lei de Deus exige de nós. É por isso que a grande notícia, a grande boa nova, é que Deus amou ao mundo, amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todas as vezes, ou quase todas pelo menos, em que nós temos no Novo Testamento alguma coisa sobre o amor de Deus, em que é mencionado o amor de Deus, como por exemplo esse que eu citei, João 3,16, Romanos capítulo 5 verso 8, 1 João capítulo 4 verso 10 e muitos outros textos, quando se fala do amor de Deus, a cruz de Cristo é mencionada também, a morte de Jesus na cruz é mencionada, para demonstrar, irmãos, que esse tipo de amor aqui, amai os vossos inimigos, é o amor de Deus. Porque quando nós, diz Paulo, no capítulo 5, verso 8 de Romanos, quando Ele veio nos salvar, quando Ele enviou o Seu Filho, nós éramos inimigos. Somente a cruz de Cristo pode nos livrar da culpa, do pecado, trazer-nos vida, trazer-nos perdão. Mas, em segundo lugar, irmãos, quando olhamos para esse texto, nós devemos ser desafiados com esse tipo de amor.
Cristo nos salva dos nossos pecados, porque nós desobedecemos a lei. Essa lei é para nós, nós devemos amar indistintamente, sem preconceitos. Devemos amar inclusive os nossos inimigos, que nos ofendem. E se Deus fosse tratar-nos nos rigores dessa lei, não haveria salvação para ninguém. Mas, em segundo lugar, Ele nos devolve o mandamento. Esse é o movimento que os reformadores nos ensinaram na nossa relação com a lei. Ele nos salvou da maldição da lei. Cristo nos salvou da maldição da lei, porque nós não conseguimos obedecê-la. Não podemos ser salvos através dela, mas ao mesmo tempo, depois de termos sido salvos por ela, pela morte de Cristo, a vida de Jesus, nos 33 anos de vida, até morte na cruz, foram suficientes, foram agradáveis a Deus para conceder-nos vida e vida eterna. Mas ao mesmo tempo, depois de salvos da maldição da lei, desta maldição, Ele nos devolve essa lei. É por isso que Jesus, nesse contexto, a partir do versículo 17, Ele então nos devolve a lei. Ele diz: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, mas eu vim para cumprir a lei. E Ele cumpriu a lei por nós. E o que Ele está dizendo até o final desse capítulo 5 é exatamente: está aqui a lei, agora vocês, pelo poder de Deus, podem cumpri-la. É possível amar os nossos inimigos, pelo poder do Evangelho em nós, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai Celestial, nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã, por Sua palavra que mais uma vez nos desafia. Ó Deus, obrigado porque, estritamente falando, nós jamais conseguiríamos um padrão tão alto, mas Cristo conseguiu. Ele o fez por nós, Ele se fez carne por nós, obedeceu os mandamentos no nosso lugar, aplicou a nós uma justiça excelente, que nós não teríamos jamais. Mas obrigado também porque o Senhor nos dá uma nova vida, o Senhor põe dentro de nós um espírito novo, a nova aliança. Ó Deus, e agora, munidos, tendo esse poder em nós, nós podemos vencer as nossas dificuldades, os nossos pecados, e podemos amar os nossos inimigos. Ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos, abençoa-nos em nome de Jesus.